Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria estarmos juntos, mais uma meditação da palavra. A palavra que eu quero meditar com você está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. A pergunta que a gente pode se fazer é: Jesus veio abolir os mandamentos? Vivemos num mundo onde as pessoas parecem que os mandamentos de Deus não existem mais. Jesus veio abolir os mandamentos, minha gente? Os 10 mandamentos? E vamos lá, vamos ser sinceros, Jesus é Deus. Jesus poderia ter abolido os mandamentos? Poderia. Jesus poderia ter abolido os mandamentos? Poderia. Ele poderia ter dito: sabe aquilo que Moisés falou? Não e tem mais. A partir de agora, cada qual age conforme a sua consciência. Mas não. Jesus está dizendo bem claro: não penseis que eu vim abolir a lei. Então, para você, eu quero deixar bem claro, que fique bem clara esta verdade: os mandamentos de Deus continuam valendo. Os mandamentos de Deus continuam existentes. Os 10 mandamentos da lei de Deus continuam. Os 10 mandamentos da lei de Deus continuam válidos. Jesus não aboliu a lei, Jesus não aboliu os profetas, e está bem claro, eu não vim para abolir, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Pelo contrário, longe de abolir, eu vim dar pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Nada será tirado. Por isso, por favor, meu irmão e minha irmã, entenda isso. Os mandamentos de Deus ainda existem e devem ser vividos. E devem ser vividos. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, veja, não é só para não desobedecer, mas não é para desobedecer nenhum, e o menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Portanto, Jesus está deixando claro, não é para desobedecer os mandamentos, por menor que seja. Veja, eu estou até aqui com o Catecismo da Igreja Católica. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2069, quando ele fala da unidade do Decálogo, e diz assim: o Decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se esclarecem mutuamente, formam uma unidade orgânica. E preste atenção nisso. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Transgredir um mandamento é infligir todos os outros. Dá para você entender? Quando você transgride um só mandamento,
você está transgredindo todos os outros. Amado irmão e amada irmã, a palavra de Deus está sendo clara, é para obedecer os mandamentos. E mais do que isso, além de você praticar, você vai ensinar a praticar. Além de você ensinar a praticar, você vai praticar. Ou melhor, além de você praticar, você vai ensinar a praticar. Então, papai e mamãe vai praticar os mandamentos e vai ensinar os filhos a praticarem os mandamentos. E quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. A pergunta que você deve se fazer hoje, diante de um evangelho desse, é se você está praticando os mandamentos. De quando em quando a gente tem que voltar àquela lista dos 10 mandamentos e ver se a gente está praticando os 10 mandamentos. Aliás, interessante, há pouco tempo eu gravei um vídeo no canal do YouTube chamado Exame de Consciência para uma Boa Confissão. Se você ainda não viu esse vídeo, vá lá ver. E lá eu faço um bom exame de consciência em cima dos 10 mandamentos. Interessante. Muita gente que viu aquele vídeo disse: meu Deus, tem tanto pecado que eu preciso confessar. Tem tanto pecado que eu estou caindo. Tem tanto mandamento que eu não estou obedecendo. Às vezes achamos que estamos obedecendo os mandamentos e não estamos. Veja que a palavra de Deus está sendo claro, é para obedecer os mandamentos, é para praticar e ensinar. E triste daquele que desobedecer e ensinar os outros a desobedecerem, que aí a coisa fica pior ainda. Além de você não praticar, você ensina a não praticar. Não, você tem que ser aquele que pratica e ensina os outros a praticarem. Que Deus te abençoe. Que você seja alguém fiel aos mandamentos de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.